chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Yahushua para o matarem, e manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Judas foi uma pessoa que negou o nome de Yahushua, mas já não adianta mais se arrepender, porque negou, será condenado. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com eles o campo de um olheiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Então, como o Judas não foi obediente, não deu ouvido ao reino do céu, aí ele ficou debaixo dessa palavra aqui do profeta Jeremias. E quando você cai debaixo de uma palavra, não tem mais como escapar dela. Por isso que agora é para você aceitar a bênção. A bênção é qual? Aceitar que tem que dar a vida. E assim você vai estar debaixo das palavras de bênção. Porque depois que você der a vida e não negar o nome dele, você vai alcançar a salvação. Mas se você negar o nome dele ou não aceitar esse entendimento, você vai estar debaixo da palavra de maldição, pois você vai ver o dia que Yahushua vem nas nuvens e será condenado ao lago de fogo. E foi Yahushua apresentado ao governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Yahushua: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Yahushua, chamado Messias? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando eles assentados no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Yahushua. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Yahushua, chamado Messias? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Yahushua, entregou-o para ser crucificado. Então, quando começar a tortura, as coisas assim, vai ter momentos que eles vai dar uma chance da pessoa fugir. Ou o cinto que eles usam para amarrar a pessoa vai estar meio solto. Eles vai deixar evidente que a pessoa pode fugir e sair correndo. Mas ali eles fizeram essas coisas propositalmente, para a pessoa fugir, sair da tortura e assim negando o nome de Yahushua. Então os demônios vão enganar as pessoas de todas as formas. Enganará com essas armadilhas, com jogos de palavra, com as torturas e com o jogo de realidade virtual aumentada. Mas aqui você já está se antecipando com todas as armadilhas dele. E assim você já saberá tudo o que deve ser feito. Então não é para fugir, mesmo quando estiver lá. E quando eles colocar o capacete de realidade virtual aumentada, não viva a vida que eles vão lhes impor naquele jogo. Seja um lugar tropical, uma ilha muito bonita, um lugar paradisíaco, ou alguma coisa que agrada a sua própria carne. Não jogue, não viva sua vida. Se esconda e espere o seu corpo carnal morrer.
E logo os soldados do governador, conduzindo Yahushua à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então ajoelharam diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Então, assim como eles fizeram com Yahushua, eles também vão fazer com aqueles que ficaram. Mas Yahushua se manteve calado, falando somente a palavra de Deus consigo mesmo. E assim você também vai proceder. Não vai conversar com eles, não vai responder pergunta deles. Vai se manter calado, falando consigo mesmo a palavra de Deus. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangera a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre, misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Yahushua, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Aqui eram os próprios demônios falando pela boca desses fariseus, pelos escribas, tentando fazer com que Yahushua falasse alguma coisa. Pois a palavra de Deus diz que ele foi como uma ovelha muda no meio de seus tosqueadores. Então se ele falasse alguma coisa, aí ele cometeria o pecado de desobedecer essa parte das escrituras. Já no caso de quem ficar para a tribulação, eles vão também ficar falando coisas, dizendo que você é pecador, que você não vai conseguir. E se porventura você der ouvidos a ele, pode ocorrer de você negar o nome de Yahushua. Então deixe eles falar. Não fique dando ouvidos a eles. Se concentre apenas na palavra de Deus, porque é ela que vai te sustentar. Confiou em Deus. Livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Eu mesmo lhe lançara também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Yahushua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Aqui nesse momento, Yahushua disse isso porque o Espírito Santo saiu dele. Porque se o Espírito Santo não saísse dele, não tinha como ele morrer. Então, aquele momento ali, Deus deixou Yahushua com todos os nossos pecados e sem o Espírito Santo. E assim ele morreria sendo inocente, pagaria a nossa dívida com a morte e nos libertaria de Satanás. E aí o Espírito Santo ia poder habitar em nossos corações, nós se tornaria o templo e também a arca da aliança. E assim o Espírito Santo fazendo morada em nós, poderíamos saber qual é a vontade de Deus. E sabendo qual é a vontade de Deus, bastasse apenas obedecê-lo. E sendo obediente ao que ele está falando, quem é que ia te acusar de alguma coisa? Satanás ia falar alguma coisa contra você? Não. Seria Deus que te justificava, pois que obedeceu a palavra dele. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Yahushua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então o que é esse véu que se rasgou? Foi o nosso corpo, porque esse corpo aqui era o que não deixava a gente fazer as obras de Deus. Esse corpo aqui não podia ser a habitação do Espírito Santo. Por isso que Yahushua teve que vir pagar pelos nossos pecados e rasgar o véu. E agora Deus pode habitar em nossos corações. E por ele habitar em nossos corações, ele pode nos purificar de toda má obra. E assim estarmos puros para sermos salvos. Mas agora no seu tempo, na tribulação,
não tem mais o Espírito Santo. Tem somente esses dois canais, azeite na lâmpada e o Espírito Santo ministra. E tudo que está sendo dito aqui, nesses dois canais, é do Espírito Santo. Então se você andar conforme o que está sendo dito aqui, você vai alcançar a salvação. E abriam-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então esses corpos desses santos que foram ressuscitados eram as pessoas que estavam no seio de Abraão. Porque antes do Mashiach vir, não tinha como entrar no reino dos céus. Então essas pessoas eram guardadas no seio de Abraão, que era um local lá no inferno, porém sem o sofrimento. E eles também estavam esperando a promessa. E agora que Yahushua já veio, eles já estão lá. O seio de Abraão foi levado para o céu. E agora eles estão lá no pátio do reino de Deus. E o centurião e os que com ele guardavam em Ruxa, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Yahushua, desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E, vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Yahushua. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Yahushua. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, mandando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então nesse período aqui eles vão fazer de tudo para vocês negar o nome de Yahushua. Vão mentir, vão injuriar, vão gritar com você, mas se mantenha firme, que assim que você morrer os anjos vão te pegar e vão te levar para a vida eterna. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Vocês vão conseguir. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descera do céu. Chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortas. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Yahushua, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede, o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo eles a dar as novas aos seus discípulos, eis que Yahushua lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Yahushua disse-lhes: não temais, ide dizer a meus discípulos que vão para a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Então esses soldados eles disseram que eles estavam dormindo e foi furtado o corpo de Yahushua.
Da mesma forma foram aqueles que ficaram. Estavam dormindo. Aconteceu o arrebatamento e ficaram para trás. Mas agora para alcançar a salvação, somente dando a vida. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Yahushua lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Yahushua falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então os discípulos iriam ensinar a guardar a palavra de Deus. E eis que estão aqui as cartas dos discípulos, as cartas de Paulo, que já ensinava tudo o que devíamos fazer para sermos obedientes à palavra de Deus. As cartas de Pedro, de João, os evangelhos, Tiago, Judas e Apocalipse. Então, tudo que estava escrito aqui, bastasse ler e pedir para o Espírito Santo vos abrir a palavra. E assim vocês entenderiam o que deveria fazer. E muitas das coisas que está escrito aqui não precisava de alguém instruído na palavra, pois essas partes que era para obedecer estava bem claro. Por exemplo, a parte que diz: perdoai-vos os nossos inimigos. Está bem fácil de entender isso. Precisava de uma revelação de Deus? Não o matarás. Precisava de uma revelação de Deus para entender isso? Então a parte que era para obedecer não estava oculta a ninguém. Mas como buscaram mais os conhecimentos, os mistérios, e não buscaram ser obediente, acabou que vocês ficaram puramente por ser desobedientes à palavra de Deus. Mas agora vocês vão ter que dar a sua vida. É uma coisa simples também. E por mais que sejam palavras duras, se você não fizer o que está sendo dito aqui, você não vai alcançar a vida eterna. Porque se você ficar com medo, ficar fugindo, vai acabar o tempo da tribulação e Yahushua vai vir nas nuvens. E assim você será condenado ao lago de fogo. Então vocês conseguirão dar a sua vida. E nós que estamos salvos, estamos esperando vocês chegarem. E será de grande alegria ver mais pessoas sendo salvas, aquelas que darem as suas vidas, por amor do nome de Yahushua.